Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast do projeto Orais Sem Cessar. Eu sou Michele Munaretti e, como já revelado nas últimas 2 semanas, o projeto Orais Sem Cessar estará lançando o seu livro As 7 Igrejas do Apocalipse, Qual Delas é Você? Uma visão cristã sobre o comportamento humano, na 13ª edição da Bienal Mineira do Livro, que ocorrerá entre os dias 13 e 10 de maio no Center Minas Expo. O e-book já está disponível no site da Amazon. O link para você ler está disponível no nosso site e na foto deste episódio. Semana passada, começamos a leitura do capítulo 1, lendo sobre o entendimento que o dispensacionalismo tem sobre as igrejas, e começamos a ler sobre o entendimento das igrejas como estágios ou eras. Hoje, nós vamos terminar o capítulo 1. Se for o seu primeiro contato com o Projeto Orais Sem Cessar, te convido a conhecer as outras orações no site www.projetoraissemcessar.com ou na nossa página do Facebook e Instagram e vir orar e aprender a palavra comigo toda semana. Livro As 7 Igrejas do Apocalipse. Qual delas é você? Continuação do capítulo 1, Ensinamentos por meio de parábolas. Semana passada nós explicamos sobre a igreja de Éfeso, hoje vamos começar em Esmirna. Bem, Esmirna significa cheiro suave e a sua cidade ficava 22 quilômetros a norte da cidade de Éfeso, sobre a enseada do Mar Egeu. Possuía uma planta aromática chamada mirra. No centro da cidade possuía um pequeno monte com um santuário dedicado à divindade grega Nêmesis. Policarpo era o pastor da igreja de Esmirna. Esmirna virou arena para a morte de vários mártires cristãos. Pérgamo. Pérgamo significa elevação. Localizada no cume de uma montanha, tinha muitos templos pagãos e uma grande biblioteca. Antipas foi provavelmente o pastor da igreja de Pérgamo. Representa o 3º período da história do cristianismo, quando o Império Romano estabelece o líder para as igrejas cristãs, começando a mandar sobre as igrejas. Pérgamo, a igreja, estava relacionada de maneira especial com o culto de Esculápio, o deus da medicina e da cura na mitologia greco-romana. Seu símbolo era uma serpente. Por conta do nome greco-romano, o cajado do símbolo da medicina ficou conhecido como bastão de Esculápio. Bem, qualquer lugar onde o homem é colocado em um pedestal, aplaudido e venerado como uma divindade, aí está o trono de Satanás. No livro de Romanos, no capítulo 1, 25, está escrito: pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. E o que está por trás dos ídolos, nós sabemos, são os demônios. Tiatira. Tiatira significa sacrifício. A cidade foi construída por Seleu, um dos generais de Alexandre o Grande. Construída para ser uma cidade sede de guarnição militar. A igreja deste período organizou orfanatos, hospitais, missões. A igreja se preocupava em atender às necessidades das pessoas. Tiatira fez como Jezabel, quando os próprios cristãos perseguiam aqueles que discordavam de suas doutrinas, do século VI ao século XVI. Sardes. Sardes, o significado é incerto. Foi construída sobre uma rocha, ficava sobre uma elevação de 500 metros. Capital do Império da Lídia, um dos mais ricos do mundo antigo. A moeda cunhada surgiu na cidade de Sardes, capital da Anatólia. Representa o 5º período do cristianismo na Terra, quando aconteceu a reforma protestante de Martinho Lutero e outros. Filadélfia. Filadélfia significa amor fraternal, fundada por Átalo, rei de Pérgamo. Sua localização geográfica era a porta de entrada para o Oriente. Representa o período do século XIX, quando missionários revitalizavam a fé da igreja, e o reavivamento impulsionou a igreja tal qual nunca havia sido. Laodiceia. Laodiceia significa o juízo do povo. Era uma das cidades mais prósperas de toda a Ásia Menor. Serviu de símbolo do cristianismo moderno. Laodiceia era localizada na região do Vale do Rio Lico, e neste vale há 3 cidades próximas, distantes 9 quilômetros uma da outra. As cidades são Hierápolis, Colossos e Laodiceia.
Hierápolis era conhecida por suas fontes de águas quentes. Ali uma montanha chamada Castelo de Algodão, de rochas brancas, calcárias, onde as águas brotam quentes. Descendo pela montanha formando piscinas e cascatas naturais, frequentada por pessoas para tomar banho terapêutico e curar suas doenças. Do outro lado do rio Lico ficava Colossos, conhecida por suas fontes de águas frias, geladas e terapêuticas. Laodiceia, a maior cidade, não tinha fontes nem de águas quentes, nem de águas frias. As águas que chegavam a Laodiceia vinham das montanhas por meio de aquedutos. Chegavam mornas, impróprias para beber e impróprias para o uso terapêutico. Laodiceia era o maior centro bancário da Ásia Menor. Se orgulhavam do ouro que tinham. Jesus afirma que a igreja estava nua porque Laodiceia era o maior centro têxtil da Ásia Menor. Chama de cega porque Laodiceia era o maior centro oftalmológico da Ásia Menor. No ano de 54 da era cristã, assumiu Nero, o governador de Roma, como imperador. Esse homem era louco, megalomaníaco, violento, devasso, mandou matar sua mãe e outros membros da sua própria família. Em 17 de julho de 64, Nero incendiou a capital do império para reconstruir Roma. Então subiu para o alto da torre de Mecenas, vestido de ator, tangendo a sua lira, assistindo do alto o espetáculo das chamas enquanto queimava a cidade. Foram 7 noites e 6 dias de incêndio, de 17 a 24 de julho de 64. Quando o incêndio acabou, a cidade estava devastada. Dos 14 bairros de Roma, 10 foram devastados, e dos 4 bairros restantes, ocupados por judeus e cristãos, deram a Nero um álibi para colocar a culpa do incêndio nos cristãos. E começa assim uma brutal e sangrenta perseguição, segundo historiadores. Faltou, inclusive, madeira para fazer cruz para crucificar os cristãos. Os cristãos eram cobertos de piche, amarrados nos postes, queimados vivos para iluminar as ruas e praças da cidade. 2 anos mais tarde, no ano de 66, explode uma rebelião dos judeus, porque uma sinagoga foi profanada. Foi então enviado a Roma o general Tito para conter a rebelião. No ano de 68, com seu relacionamento insustentável com o Senado romano, Nero é deposto do cargo e, depois disso, tira sua própria vida. No ano de 70, com a incontrolável rebelião dos judeus, o general Tito invade Jerusalém, queimando o templo e matando a milhares de judeus e cristãos, promovendo a maior dispersão dos judeus de todos os tempos, desde o ano 70 até 14 de maio de 1948, quando Israel retorna ao seu território. Nesse mesmo ano, o imperador Vespasiano inaugura em Roma o Coliseu, e na festa de mais de 100 dias de inauguração, mais de 10.000 cristãos foram mortos com crueldade. No ano de 86 da era cristã, assume o governo de Roma o imperador Domiciano, chamado Segundo Nero, pela crueldade com que perseguiu a igreja. Domiciano rogou para si o título de Senhor e Deus. Foi Domiciano que deportou o apóstolo João, pastor da igreja em Éfeso, para ir do mar Egeu para a ilha de Patmos. João, nessa época, era o único apóstolo ainda vivo. Os demais apóstolos foram mortos no martírio contra os cristãos. Provavelmente, a intenção de Domiciano era calar a voz do apóstolo João, o isolando na ilha de Patmos. E foi nessa época que João recebeu do Senhor a revelação do livro de Apocalipse. Na próxima leitura, começaremos o capítulo 2. Sejam bem-vindos e acompanhem às segundas e quintas-feiras o projeto Orai Sem Cessar. Se você quer fazer um pedido de oração ou ter acesso a todas as orações escritas e aos episódios gravados, siga a página do Projeto Orai Sem Cessar no Facebook ou entre no site www.projetoraissemcessar.com. Te vejo lá!